Essa história, ela carrega em si uma série de simbolismos, sabe? Uma série de situações que falam da vida de todos nós, seres humanos. Primeiro grande símbolo que a história traz é a história do ovo. Estava lá um ovo, perdido e abandonado. Esse é o simbolismo que todos nós seres humanos temos, que é do medo do abandono, da gente ser largado e esquecido em algum lugar. Mas tem um camponês que acolhe, que pega esse ovo e cuida dele, com a melhor das intenções. O camponês não quis fazer mal ao ovo, o camponês não quis fazer o omelete do ovo, o camponês quis entender o que poderia sair daquele ovo. E aí ele ofertou para o ovo o que ele tinha de melhor. E o que ele tinha de melhor? Era o viveiro, o galinheiro e as galinhas que ele já tinha para ajudar a chocar aquele ovo. Né? Então aí nós temos um simbolismo, que todos nós quando nascemos, nascemos com um pouquinho de desamparo, que a gente nasce num mundo muito estranho, né? Mas que tem alguém que nos acolhe, alguém que cuida da gente. E que nos oferece o melhor. E essa ave cresceu, e no que ela cresceu, ela não sabia do tamanho do potencial que ela tinha. E ela tentou aprender com as galinhas e com as outras aves do viveiro, o jeito de viver, se comportar e de lidar com as adversidades da vida. E ali ela sobreviveu, ali ela cresceu. E ali ela desenvolveu também um ponto de gratidão com o ambiente no qual ela estava inserida. Então aí tem mais um simbolismo. O simbolismo do acolhimento, do cuidado, né? Que todos nós, seres humanos, precisamos. Mas num determinado momento da história, essa águia teve alguém que olhou para ela de um jeito diferente. Teve alguém que olhou para ela e enxergou nela muito mais do que ela própria havia enxergado. Ou muito mais do que todos os outros que estavam lá haviam enxergado nela, que foi o naturalista, o ornitólogo. Então foi tão bacana a postura do naturalista, sabe por quê? Ele teve várias tentativas, mas ele não desistiu em nenhum momento de fazer com que essa águia encontrasse o potencial dela. Ele não desistiu. Então aí nós temos também uma outra simbologia, que é a simbologia das pessoas que a gente encontra pelo caminho da gente, né? E essas pessoas podem ser tanto os pais, quanto tios, quanto um professor, quanto alguma pessoa que esteja ao nosso lado e que vai nos ajudar a desenvolver habilidades que nós nem sabíamos que tínhamos. E vai nos apresentar um mundo que a gente nem sabe que existe. Vai nos fazer enxergar o mundo de uma forma, de um lugar, de uma altura que a gente nunca imaginou enxergar. Que foi o que o ornitólogo fez quando ele levou a águia lá para o alto da montanha. Ele fez com que ela conseguisse enxergar o mundo de outro lugar, de um lugar mais alto, de um lugar mais infinito. E agora tem um outro simbolismo importantíssimo, que é o do sol. O sol quando nasce. O sol ali, ele representa o lado transcendente da vida. O que é o transcendente? A transcendência é o nosso lado espiritual. É quando tem algo que está externo a nós, que nós não alcançamos de uma vez e que nos fortalece, nos enche de ânimo para poder alçar um voo. E na hora que o sol nasce, que o calor do sol domina aquela ave, ela descobre o espírito que tinha dentro dela. E aí ela bate as asas, e aí ela voa, e aí ela descobre a força que ela tinha dentro dela. Mas, ao mesmo tempo, vocês devem ter reparado na minha fala, que a águia às vezes sentia saudade do galinheiro. Não é verdade? E que é isso que o Heitor falou. Que, na realidade, ela não era só mais uma águia. E ela também não era só uma galinha. Ela era uma águia que viveu com galinhas e que aprendeu também com essas galinhas muitas coisas. E descobrindo que era águia, ela não abandonou o cuidado com o mundo que ela também pertenceu no passado dela.
Tanto que ela visita a fazenda e voa sobre a fazenda, cuidando dos animais da fazenda, né? Então nós temos aí uma riqueza de símbolos que essa história traz para a gente. É uma riqueza que vai fazer com que a gente possa avaliar como que nós estamos hoje na nossa vida. Qual que é o nosso lado galinha? Qual que é o nosso lado águia? Na filosofia, né, nós chamamos o lado galinha de imanência, o lado imanente dos seres humanos, que é o lado que coloca todos nós seres humanos com o pé no chão, com a clareza da realidade que nós vivemos. E o lado galinha é o lado transcendente, que é a nossa ligação com os planos de vida e com a infinidade de oportunidades e com os voos que nós poderemos alçar na nossa vida. E a ligação também com o lado espiritual. Por isso, a águia representa a transcendência, né? Então, essa história, o Heitor está correto na interpretação dele, né? Porque esse bicho, ele deixa só de ser águia. E ele também não era uma galinha. Ele se transformou num outro ser que tinha um passado, onde ele viveu na imanência, onde ele viveu numa vida de mais limitações, e ele se transformou num outro ser, que é um ser transcendente, que voa, que alça voos altíssimos e que vai cada vez mais alcançar objetivos infinitos na vida dele, a transcendência. Eu quis trazer essa história para vocês, porque vocês, a Carla me passou qual que era a faixa etária de vocês, né? E a primeira vez que eu vi essa história, eu estava no 8º ano. Olha que eu já estou com quase 50 anos de idade e eu não paro de contar essa história, tá? E eu gosto muito de contar essa história para jovens dessa faixa etária que vocês estão. Porque vocês estão no momento de uma descoberta muito importante na vida de vocês, que é a descoberta também do potencial em todas as suas dimensões. Na dimensão da intelectualidade, da capacidade intelectual para vocês se tornarem pessoas cada vez melhores. Vocês estão descobrindo potenciais da vida social, da capacidade de fazer amigos, da capacidade de viver relações que sejam saudáveis e que sejam construtivas na vida de vocês. O potencial de crescimento na vida familiar, de agregar, de trazer para a família sempre elementos positivos, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? Um momento tão difícil de isolamento social. É como se o isolamento social fosse esse galinheiro que a gente está preso nele, né? E na hora que passar o isolamento social, nós vamos subir na montanha e vamos voar, né? E aí a gente vai alçar um voo aí importantíssimo na vida da gente. É o sonho de cada um. É o sonho de cada um, né? Todos nós estamos vivendo um momento muito particular, muito difícil para todos nós. Não está sendo fácil, não está sendo fácil para mim, não está sendo fácil para vocês, não está sendo fácil para ninguém. Mas vamos aproveitar desse momento para tentar reconhecer dentro da gente quem a gente é, o que a gente quer, o que é importante na vida da gente. O que nós vamos agora fazer com a nossa liberdade na hora que a gente puder sair, puder conviver e puder viver a vida como ela já foi, né? Algumas coisas vão mudar, a gente sabe disso, mas a gente vai poder retomar um certo nível de normalidade na vida da gente. Então eu quis trazer para vocês essa história e essas reflexões para ajudarem vocês nesse momento, tá? O que vocês acharam da interpretação que eu fiz da história?